Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu já gostaria de deixar aqui meu pedido de desculpas, porque ontem eu não consegui enviar o vídeo. Eu costumo colocar os vídeos aqui diariamente, mas eu tive um problema com o áudio do meu celular, então infelizmente ontem eu não consegui divulgar o vídeo, mas nada impede de fazer hoje. Então, hoje nós vamos continuar com o especial que nós começamos aqui sobre a vida do apóstolo Paulo. O nome do nosso especial é Paulo, preparado para sofrer. Então hoje nós vamos dar prosseguimento com o nosso episódio número 2. Nós vimos no vídeo anterior como sucedeu a conversão de Saulo, porque até então ele ainda se chama Saulo. Nós vimos ali em que momento que ele vai se converter, em que momento que ele vai ter os seus olhos espirituais abertos e como vai começar ali a vida de Paulo, ainda Saulo, no serviço da pregação, da propagação do Evangelho e do Reino de Deus, não só entre os judeus, mas principalmente entre os outros povos. Então hoje nós vamos continuar a ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos a partir do versículo 20 em diante, para a gente ver o que vai acontecer agora com Saulo. Se você não acompanhou o primeiro episódio desse especial, procura aí no canal, para você ter hoje aqui uma continuação mais elaborada, para você não ficar na dúvida, principalmente se você não está assim tão familiarizado com a história de Paulo. Gostaria, antes de começar a leitura, de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal para que você fique sempre atualizado com as novidades que nós trouxermos aqui, com todos os vídeos. A nossa intenção sempre é trazer a palavra de Deus de uma maneira mais simples de compreender. Muitas pessoas têm dificuldade com a leitura da Bíblia e a gente sempre deixa claro aqui que a Bíblia ela não é um livro comum de você passar os olhos e achar que aquilo ali é o suficiente. Se os outros livros menos importantes você já precisa ter um momento de reflexão, ainda mais um livro que é totalmente ali inspirado por Deus, é um livro totalmente espiritual, que nos traz, obviamente, informações para a nossa vida humana, mas é espiritual. Então, demanda muito mais que você leve um tempo, que você não tenha pressa, para que você tenha atenção. E antes de tudo, orar e pedir orientação de Deus, para que Ele abra o seu entendimento, para que Ele te esclareça, para que Ele traga compreensão daquilo que está escrito. Então, nós vamos ler agora o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, lá no final da Bíblia. Nós vamos começar aqui no capítulo 9, a partir do versículo 20. Então, o que está escrito? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então vamos parar aqui, vamos ver o que está acontecendo até aqui. Nós vimos um Saulo que perseguia os discípulos de Jesus. Ainda não eram chamados de cristãos, eram chamados de seguidores do caminho. É curioso que os próprios inimigos de Jesus
eles corroboravam com aquilo que Jesus falou a respeito de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eles ainda não eram chamados de cristãos, mas eram chamados de seguidores do caminho, ou seja, seguidores de Cristo. Então a gente vê aqui um Saulo, como nós vimos no vídeo anterior, perseguidor dos discípulos de Jesus, um Saulo totalmente religioso ali, que era muito zeloso com as leis mosaicas, com toda a palavra de Deus que tinha sido entregue aos judeus até aquele momento, mas de uma maneira equivocada. Saulo acreditava que estava fazendo o bem e que estava ali fazendo algo positivo aos olhos de Deus quando ele perseguia os discípulos de Jesus, porque Paulo pensava da mesma forma que a maioria dos judeus, da mesma forma que os fariseus, da mesma forma que os sacerdotes, da mesma forma que os romanos, como muitas pessoas, Saulo acreditava que Jesus era uma farsa, que ele blasfemava quando ele afirmava que ele era o Filho de Deus, que era um absurdo que ele fosse o Messias prometido. Saulo pensava assim como muitos outros judeus e outras pessoas como ele também. Então ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa ao perseguir os discípulos de Jesus. Então ele invadia as casas, ele arrastava os seguidores de Jesus, tanto homens quanto mulheres, prendia-os. Inclusive nós vimos no vídeo anterior que quando o Estevão, o primeiro mártir ali cristão, que morreu de uma maneira violentíssima por amor a Jesus e a palavra de Deus, as roupas de Estevão são lançadas ali aos pés de Saulo, e o texto vai dizer que Saulo consentiu com a morte de Estevão. Ou seja, Saulo tinha uma convicção muito grande de que ele estava certo em perseguir os discípulos de Jesus. Então, quando nós vemos esse mesmo Saulo indo em direção à cidade de Damasco, depois de ter pedido cartas ao sumo sacerdote para levar às sinagogas, para que qualquer seguidor de Jesus que ele achasse, ele levasse preso para Jerusalém. Ele leva essa autorização. Então, antes dele entrar em Damasco, como nós vimos no vídeo anterior, aparece subitamente uma grande luz vinda do céu, e essa luz ela rodeia o Saulo, e ele cai no chão. E vem aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então o Saulo ele vai ali compreender que se trata de uma autoridade que está falando com ele. Ele vai ali se submeter. Quem és tu, Senhor? E Jesus vai se identificar. Jesus a quem tu persegues. A partir daquele momento, como nós vimos no vídeo anterior, peço que você assista para que você fique com esse estudo completo. Nós vemos ali literalmente uma conversão na vida de Saulo. Então nós vimos aqui a partir do versículo 20 que o Saulo ele não tardou em começar a pregar a palavra de Deus, agora já assumindo e crendo em si que Jesus é realmente o Filho de Deus, é o Messias que Deus tinha prometido enviar. A gente vê ali, por exemplo, no versículo 20, que vai falar que logo ele pregava nas sinagogas afirmando que Jesus era Filho de Deus. Nós vemos que ele não demora. A gente vê nos versículos anteriores, no outro vídeo, que Saulo, com todo esse momento da conversão, os olhos espirituais dele são abertos, porque ele vai ali receber a revelação de fato que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai ter os seus olhos físicos abertos, porque ele passa 3 dias cego, mas depois ele tem sua visão restaurada. Ele vai ser batizado e ele não vai tardar, ele vai logo começar a pregar, porque quando nós recebemos uma revelação de algo extremamente importante e benéfico para a população, algo benéfico não só para nós,
mas que vai trazer benefício a outras pessoas, a gente não pode tardar. A gente precisa ter pressa, a gente precisa ter urgência. Quando nós temos uma informação muito importante e muito boa, que traz benefício não só para mim, mas para outras pessoas, é necessário que a gente tenha essa emergência em divulgar, em falar para as outras pessoas. Então ele logo estava pregando. Lá no versículo 21, olha que curioso, as pessoas estavam atônitas e elas falavam, mas esse aí não é aquele Saulo que estava perseguindo os discípulos de Jesus, que estava prendendo eles? Não foi exatamente para isso que ele veio aqui para Damasco? Ele trouxe até uma autorização? Mas não é do mesmo Saulo que nós estamos falando? E as pessoas ficavam perplexas, elas ficavam atônitas. A palavra de Deus, ela vai dizer que Deus, ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E ele escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus, ele é um ser que não é nada óbvio nas coisas que ele faz. Então a gente vê aqui que Saulo, ele já tinha uma fama muito corrida de um grande perseguidor dos discípulos de Jesus. E aí, da noite para o dia, as pessoas começam a ouvir Paulo pregar: Jesus é sim o Filho de Deus. Então você imagina na mente daquelas pessoas a bagunça que aquilo ali fez. E aí lá no versículo 22, nós vemos exatamente isso. As pessoas, elas ficavam confundidas. Está dizendo aqui que confundia os judeus, mostrando que Jesus era o Cristo. É exatamente isso que Deus faz. Ele confunde. Quantas vezes você vai, de repente, participar de um culto e você está acostumado com a pregação de determinado pastor, e você vê ali a maneira responsável como ele traz ali a palavra de Deus, você acompanha o ministério daquele pastor e você realmente sente, você realmente vê que Deus, ele tem usado aquele homem de fato. E aí um dia esse pastor, ele começa a dar o testemunho pessoal de como era a vida dele antes de se converter a Jesus. E ele começa a falar o que ele fazia, ele começa a falar de como ele pensava, qual era o comportamento dele, ele começa a falar de repente que não acreditava em Jesus, ele começa a falar de crimes que cometeu. E você vai ouvir aquele testemunho e você vai ficar perplexo. Nossa, eu não esperava logo desse pastor ouvir todas essas coisas. Porque Deus, ele trabalha na nossa mente até mesmo para quebrar, alguns conceitos que nós temos em relação a algumas situações, em relação a algumas pessoas. Então essa confusão, essa coisa inesperada que vem, que nos deixa atônitos, isso também faz parte do agir de Deus. Então, muitas vezes, você vai ver como o que aconteceu aqui com Saulo. As pessoas não esperavam nunca que ele estaria falando a favor de Jesus. Se nós acabamos de ver no vídeo anterior que ele concordou com o assassinato violento de um discípulo de Jesus. Ele consentiu, ele concordou. E agora ele está falando bem de Jesus, agora ele está afirmando que Jesus é mesmo Filho de Deus. Então isso realmente confunde a cabeça de muitas pessoas. Mas Deus faz essas coisas para nos mostrar a glória dele, para mostrar que para ele não existe nada impossível. Que de fato, quando nós recebemos a revelação, a nossa mente ela amplia, a nossa mente ela abre, os nossos olhos espirituais eles abrem. É literalmente uma conversão. A pessoa está dirigindo por um caminho, uma direção, e em algum momento ela converte, ela muda e ela passa a seguir uma outra direção.
Aqui nós vemos também, no versículo 23, olha que importante, os judeus começaram a deliberar entre si matar o Saulo. Até então, ele era um companheiro deles, porque ambos perseguiam os discípulos de Jesus. Ambos acreditavam que Jesus era um farsante. No máximo, não passava de um profeta que tinha feito alguns milagrezinhos. No máximo. E agora eles estavam ali entre si deliberando como iriam matar o Saulo, porque o Saulo já tinha começado a incomodar. O diabo, ele age dessa maneira. Quando alguém é levantado por Deus para fazer o trabalho de Deus, isso já começa a incomodar o diabo. E ele já vai lá, no ouvido de um, no ouvido de outro, começar ali a sugestionar contra aquele instrumento que Deus está usando. Porque o diabo, ele não tem poder de mandar, ele não tem autoridade, ele não tem poder de obrigar o ser humano a fazer o que ele quer. Ele age na sugestão, na proposta, nos convites, né? Ele vai sugestionando. Então, é dessa maneira que ele vai trabalhando de maneira ardilosa. Então você vê que o Saulo, ele já tinha começado a incomodar aqueles judeus. Quando ele para de fazer aquilo que agrada aos judeus, ele passa para o lado de lá, então já não tem nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de consideração que eles iriam guardar Saulo, não. Agora ele se tornou um dos nossos inimigos também. Quer andar com os discípulos de Jesus? Vai morrer igual a eles também. E eles começam a fazer o que eles fizeram tempos antes com o próprio Jesus, quando eles começavam entre si a arquitetar de que maneira iriam matar Jesus. Agora eles estavam fazendo isso com o Saulo. E aqui você vê um outro ponto muito importante dessa conversão. Aquele que era o perseguidor, ele passa a ser perseguido. É isso que acontece quando você vira cristão. Enquanto você está no mundo, fazendo aquilo que o mundo gosta, fazendo aquilo que o diabo aplaude, ninguém te incomoda. Mas experimenta você passar para o lado de Jesus, experimenta você passar por uma conversão. Aí, meu irmão, segura na mão de Deus, porque só Ele para te fortalecer. Porque você vai ver na sua vida coisas que você nunca viu antes. Você vai ver na sua vida a proporção das perseguições que você vai passar. Mas Deus nos faz uma promessa. Seja fiel até o fim e você receberá a coroa da vida. Então, não existe perseguição, não existe dificuldade que um seguidor de Jesus passe que seja algo que possa comparar com aquilo que Deus tem para nos dar em recompensa. Aqui nós vamos ver agora, no versículo 24, que o plano de matar Saulo chega ao ouvido dele e aí ele tem como se prevenir. Gente, Deus avisa, porque a obra de Deus nesse mundo, a obra é dele. Ele nos usa, ele instrumentaliza cada pessoa de acordo com aquilo que ele deseja, mas a obra é dele. Então você acha que Deus vai permitir que algo ou alguém impeça o plano dele de frutificar? Você acha que Deus vai permitir que ele mesmo fique frustrado com os seus planos não serem bem-sucedidos? É óbvio que não. Então, essa intenção de matar o Saulo chega aos ouvidos dele. E aqui a gente vê que lá no versículo 25, os discípulos dele pegam ele de noite, colocam num cesto e descem ele pela muralha para que ele pudesse escapar daquele plano. Saulo ali já tinha seus próprios discípulos. Olha como Deus é um exímio agricultor de vidas. Ele planta uma semente aqui, ele vai, rega, ele dá o crescimento, daqui a pouco já está dando frutos.
Porque Saulo, naquele momento, ele já tinha seus próprios discípulos, ele já tinha os seus próprios alunos, digamos assim. Deus ele vai fazendo com que a obra dele vá ganhando formato, etapa por etapa, e vá dando frutos e vá se espalhando. Agora nós vamos ver aqui, na continuação, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, versículo 26 em diante vai falar o seguinte: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então aqui a gente vê a continuação, o desdobramento desse início do ministério cristão do Saulo. Ele foi levado para junto dos discípulos, mas eles ficavam com medo, porque Saulo tinha fama de grande perseguidor de Cristo e dos seguidores de Jesus. Ele era um grande perseguidor, de verdade. E agora ele era um dos deles. Agora ele estava ali pregando que Jesus era filho de Deus. Então as pessoas estavam com medo ali. Mas um dos discípulos, chamado Barnabé, acreditou na conversão e ele pega o Saulo e leva lá para junto dos apóstolos, e Saulo começa a ser enturmado ali com os apóstolos de Jesus e continua ali na pregação ousada de que Jesus é sim o Filho de Deus, e ele vai ter uns momentos de rompantes e de discussão ali com os helenistas. Eu estou preparando um vídeo, eu não, né? Deus está me usando, preparando um vídeo, um especial, não sei ainda como vai ser, para a gente ver os tipos, né, de judeus que existiam na época de Jesus e alguns que ainda existem, né? Alguns tipos, como assim tipo de judeu, né? Mas tem mais de um judeu dentro do judaísmo, né? As vertentes, as ramificações, digamos assim. Então aqui está falando ali dos helenistas. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque eu quero fazer algo bem específico sobre isso. Então, resumindo, o que o texto vai dizer é que Paulo ele já estava ali incomodando também um outro grupo de pessoas que também desejavam a morte de Saulo. Você vê que quando o inimigo ele coloca no ouvido, começa a sugestionar algumas pessoas, algumas instituições, né, contra os seguidores de Jesus, você vê que o intento realmente é algo mortal. A palavra de Deus diz que o diabo ele não vem para mais nada além de matar, roubar e destruir. Em todas as esferas, a carnal, a espiritual, a moral, em tudo. Matar, roubar e destruir. Então você vê que toda vez que o inimigo ele se incomoda, quando ele percebe uma movimentação para trazer glória ao nome de Deus, para divulgar a salvação em Cristo, ele começa ali também a tentar, obviamente sem sucesso, porque ele já é um condenado, ele começa ali a tentar, a sugestionar a uns e outros contra os seguidores de Jesus. Foi assim no passado, é assim agora, e até o momento em que o Senhor voltar, e até o momento em que chegar de fato o tempo certo dele ser preso de maneira definitiva. Então nós vamos continuar acompanhando isso, né? Já vem com aquele intuito já de matar, de acabar com qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer movimento que venha ter o objetivo de trazer a glória para o nome de Deus,
que venha trazer para as pessoas a revelação da salvação em Cristo. Então você vê que Deus, ele nos protege de coisas muitas vezes que nós não vemos, nós não sabemos. Muitas vezes um pregador está ali fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, ele está correndo risco de vida e ele nem sonha com isso. Porque o trabalho dele está sendo desenvolvido da maneira que Deus quer. E isso incomoda o inimigo, que começa a tentar usar pessoas, né, que também não tem nenhum compromisso com Deus, nem com a palavra de Deus, para tentar ver se para, né? A gente vê cristãos sendo mortos, cristãos sendo perseguidos, sendo presos injustamente, tendo igrejas incendiadas, fechadas, Bíblias sendo apreendidas ou proibidas, né? Mas Jesus, ele nos fez uma promessa maravilhosa, como muitas outras que ele fez, que o inferno, ele jamais vai prevalecer contra a igreja de Cristo. E é assim que eu quero terminar o vídeo de hoje. A igreja de Cristo somos nós, os seguidores de Cristo. Nós somos a igreja. Nós temos por hábito de chamar aquele edifício de tijolos e concreto, e cimento, e tinta, e cerâmica. Aquele edifício nós temos por hábito chamar de igreja, né? Aquela casa de oração. É o hábito que nós temos de chamar de igreja. Mas a gente precisa entender o contexto principal, tá? Igreja é chamar para fora. Chamar para fora. É um convite para fora. Não é da porta para dentro apenas. É muito mais da porta para fora. É chamar para fora. Então, nós, seguidores de Jesus, é que somos, na essência, de fato, a igreja de Jesus. Quando ele fala que o inferno, ou seja, tudo e todos que são contra Deus e contra a palavra de Deus, tá? Quando ele diz que o inferno não vai prevalecer, não vai vencer contra a igreja dele, a igreja de Jesus, ele está falando de nós. Por mais que existam perseguições, leis que sejam feitas contra, né, os seguidores de Jesus e contra a palavra de Deus, por mais que existam qualquer tipo de perseguição, de violência, até mesmo que venha culminar na morte de cristãos, ainda assim, porque tudo isso é permitido por Deus, ainda assim o inferno não vai prevalecer. Podem matar 20.000 cristãos num único dia, Deus vai levantar 100.000. Porque ninguém pode parar e nem frustrar os planos que Deus tem. Ele tem algo muito bem esquematizado, muito bem elaborado. Então não tem como quebrar, frustrar, mudar, atrapalhar, sabotar os planos que Deus tem. Ele age da maneira que vai culminar no resultado que ele deseja. Então, deixa eu desligar aqui. Então, eu quero terminar o vídeo de hoje dessa forma. Saulo, a partir do momento que se converte, passa a crer que Jesus é mesmo o Filho de Deus, ele começa a sentir na pele aquilo que ele fazia com as outras pessoas. Ele começa a ser perseguido. De perseguidor, ele passa para perseguido. E nós vamos ver nos próximos episódios se isso vai trazer para Saulo algum tipo de comportamento de desistência. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas e que Deus abençoe você também. Assista novamente, assista o primeiro vídeo. Se Deus permitir, nós vamos trazer amanhã o episódio número 3 e Deus te abençoe. Muito obrigada.